O recebimento de amêndoas nacionais de cacau pelas indústrias registrou uma alta de quase 11% entre novembro e janeiro deste ano, na comparação com o ano passado. Apesar desse crescimento, o volume ficou aquém da demanda da indústria, que no mesmo período registrou uma alta aí de quase 5% no processamento. Essa oferta de cacau e a necessidade da indústria são os temas da nossa conversa de agora com a Ana Paula Lozzi. Ela é diretora executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que esse fim de ano é bem corrido aí para vocês, então te agradeço e já peço para você trazer um panorama para a gente ter uma ideia de volumes, né? Quantas toneladas foram entregues à indústria no ano passado e quantas foram entregues nesse ano? Mais uma vez, bem-vinda. Olá, Raíssa, boa tarde, obrigada por essa oportunidade, é um prazer estar aqui com você, espero que na próxima a gente possa estar presencial, né? Se tudo der certo, assim será. Bem, a indústria processadora de cacau, em 2020, se a gente olhar de janeiro a 12 de dezembro, que são os últimos dados que a gente tem de 2020, a gente recebeu 166 mil toneladas de cacau. Olhando para 2021, nesse mesmo período de janeiro a 12 de dezembro de 2021, o volume foi 189 mil toneladas de cacau. Isso significa quase 14% a mais de amêndoas em 2021 do que o volume recebido em 2020. Isso é muito bom se olhar de um ano para o outro. No entanto, esse resultado, como você bem colocou na sua fala inicial, ele está abaixo da capacidade instalada da indústria moageira. Hoje, nós temos 4 fábricas no Brasil, e de 3 indústrias, né? A Cargill, a Ola e a Barrica Lebô, e a capacidade instalada delas é de 275 mil toneladas. Muito abaixo do que a indústria recebe ao longo dos anos. Isso chega a, se a gente contasse só com esse recebimento, a gente estaria operando com uma capacidade instalada de 55% só. Ou seja, uma ociosidade muito alta para um setor industrial. E dependendo do ano, como você vê, ele varia muito, né? O ano de 2020 teve um recebimento muito mais baixo do que o de 2021. Então, a gente tem uma variação ainda muito grande no recebimento. Ele pode ficar ainda pior, ele pode chegar a uma capacidade ociosa de 50%, o que torna insustentável o funcionamento da indústria. Mas o que levou, né? Que fatores contribuíram aí para o aumento, né, da demanda por moagem? A moagem, ela está muito atrelada à demanda do chocolate e dos outros produtos que são oriundos dos nossos produtos, né? Então, a gente teve um ano de 2020 muito aquém do esperado, né? O início de 2020, a expectativa era que a indústria moageira e a indústria chocolateira crescessem, e aí a gente teve a pandemia, muitos comércios foram fechados e isso impactou diretamente no consumo dos nossos produtos finais, né? Dos produtos das chocolateiras, da indústria alimentícia e, consequentemente, impactou a demanda pelos derivados de cacau, que é o líquor, a manteiga e o pó. Em 2021, como a gente teve uma retomada da atividade econômica, as pessoas voltaram a não só consumir em casa, mas consumir também na rua, essa demanda aumentou. Então, a demanda de produtos de chocolate, a gente teve um crescimento em 2021 até novembro de 5%. Então, a gente passou de 195 mil toneladas em 2020 para 205 mil toneladas processadas agora até novembro. Esse número de novembro, né, de 2021, ele já é superior do que o número pré-pandemia, que era o número de
2019. Então, isso mostra uma capacidade de recuperação tanto da indústria chocolateira quanto da indústria moageira. E para a gente crescer mais, a gente precisa ter mais amêndoas no mercado nacional. Então, o produto, né, o produto principal hoje é o cacau e a gente precisa ter mais cacau para que essa demanda possa crescer ainda mais e a gente possa ter uma oferta maior de derivados no mercado. Certo. E nesse contexto, onde a indústria aumenta a produção e a gente não tem amêndoa suficiente, qual seria a saída? Importar essa amêndoa? Então, Raíssa, esse é um ponto super importante. Hoje, a sustentabilidade da cadeia de suprimentos de cacau, ela passa pela importação de amêndoas. A gente é um hub de produção de derivados de cacau para a América Latina. Nós somos um dos poucos países na região que tem tanto a produção de amêndoa quanto a indústria moageira. Então, a gente vende muito produto para a Argentina, para Chile, a gente também vende para os Estados Unidos, para o Canadá, para alguns países da Europa. E para poder atender o mercado interno de amêndoas e de derivados e atender o nosso cliente internacional, a gente conta com a importação de amêndoas de cacau. Então, em média, nos últimos 5 anos, a indústria moageira precisou importar cerca de 50 mil toneladas. Essa importação ela vai variar de acordo com a nossa safra. Se a nossa safra é melhor, a gente tem menos importação. Se a nossa safra é pior, a gente tem mais importação. Porque a importação ela é utilizada basicamente para manter uma capacidade industrial de funcionamento adequada e atender o mercado externo. Então, a gente importa por mecanismo de drawback. Então, tudo que a gente importa de amêndoa, a gente processa e a gente exporta como produto final com valor agregado. E isso é positivo para a balança comercial brasileira. Então, a importação, ela permite que essa cadeia se sustente no patamar que ela está se sustentando hoje e vislumbre crescimentos. Eu ia justamente perguntar isso. Na contramão, então, das importações, o que a indústria brasileira está exportando proveniente do cacau? Que produtos principais aí a gente está enviando para fora e quais países, né, são os principais compradores? A indústria moageira, ela exporta principalmente manteiga de cacau e também pó e torta. Hoje, a exportação média é em torno de 50 mil toneladas. Em 2021, a gente já quase atingiu esse patamar. Nosso principal mercado é a Argentina. Então, a gente manda bastante produto para o mercado argentino, mas a gente também atende outros países da América do Sul, principalmente o Chile. Os Estados Unidos, a gente vende bastante manteiga para os Estados Unidos, para o Canadá e alguns países da Europa. A gente tem um potencial de crescer ainda mais. Mas aí é como, mais uma vez, reforçando, a gente precisa e tem trabalhado junto com toda a cadeia para aumentar a produção nacional de amêndoas para que a gente possa crescer ainda mais. Potencial para isso o Brasil tem. E na nossa produção nacional, quem está mais enviando amêndoas para vocês? Bahia, acredito que deve estar aí liderando o ranking. Quais são os principais fornecedores de amêndoas? Nós temos hoje 4 principais estados produtores de amêndoas no Brasil: a Bahia, o Pará, o Espírito Santo e Rondônia. Este ano foi um ano muito bom para a safra baiana. Eles foram responsáveis por 70% da entrega de amêndoas para a indústria moageira. Em seguida veio o Pará, que vem numa crescente importante, mas esse ano, por conta de questões climáticas, eles foram responsáveis por apenas 25% das entradas de cacau na indústria moageira. O restante, os 5% restante, vem do Espírito Santo e de Rondônia. Mas o que é importante destacar, especialmente na produção de amêndoas no Brasil, é que outros estados têm se interessado na produção de cacau. Áreas não convencionais também. Então, a gente tem escutado muito sobre projetos em estados como Ceará, na própria Bahia, mas na região do Cerrado, áreas que a gente chama de não tradicionais. Então, a gente acredita que existe um estímulo e uma vontade de produção de cacau, não só no Pará, na Bahia, no Espírito Santo e em Rondônia, que tem tido bastante investimento, mas também nessas áreas não tradicionais.
Muito bem, e quais são as expectativas, então, para 2022 em termos de produção, de consumo, né, dessa demanda do consumidor, que você disse aí que foi até maior do que antes da pandemia, né? Quais são as expectativas? Então, a produção nacional de amêndoa, ela ainda não alcançou um volume ideal para atender o mercado interno. E as questões climáticas, elas impactam bastante a produção de cacau. Então, a gente ainda tem uma indefinição sobre como vai ficar a produção para 2022 de amêndoas. A nossa expectativa é que o recebimento não seja muito superior do que foi esse ano, né? Então, a gente acredita que vai ficar ali em torno de 180, 200 mil toneladas e, mais uma vez, a indústria vai depender da importação para se sustentar. No entanto, a gente está bastante animado. O que a gente tem percebido? Que existem muitos projetos, muita gente interessada em investir no cacau. Então, na nossa opinião, o Brasil tem todo um potencial de crescimento. Ainda que ele não plantasse novas áreas, poucos investimentos em produtividade são suficientes para fazer a diferença na produção do cacau, para aumentar a produtividade e aumentar a nossa safra. E o cacau brasileiro, isso tem que ser dito, ele é sustentável, né? A gente produz cacau no sistema SAF, a gente produz cacau na cabruca, a gente preserva a floresta amazônica com o cacau. Então, o cacau no Brasil, ele é uma produção que traz benefícios não só para o produtor, mas também para o meio ambiente. Da nossa visão, a gente ainda leva alguns anos para chegar ao patamar da autossuficiência. Então, talvez daqui 10 anos, a gente tenha uma produção suficiente para atender o mercado interno e, quiçá, para exportar amêndoas, né? Nós temos boa produção, nós temos tecnologia, nós temos a indústria aqui para absorver esse mercado. Então, o Brasil é o grande potencial. A gente vai alcançar a produção da Costa do Marfim? Acho um pouco improvável, mas a gente pode voltar ao patamar dos grandes produtores, né? Hoje nós somos o 7º produtor mundial. A gente perde para o Equador, né? Numa área muito menor o Equador tem. Então, a gente tem um potencial e a gente acredita bastante nisso. Tanto que a gente tem trabalhado em conjunto com a cadeia, com diálogo, e é isso que vai fazer a diferença, né? A gente tem uma coalizão junto com a indústria chocolateira, junto com os produtores, com o governo federal, os governos estaduais. E esse ano a gente lançou programas, a gente lançou um currículo de sustentabilidade, a gente lançou um projeto que chama Cacau 2030, a gente lançou um material junto com a OIT, que são as diretrizes para o trabalho decente na cadeia produtiva do cacau. Então, tem várias iniciativas que vão trazer o Brasil de volta para o protagonismo do cacau, na produção de cacau. Muito bem, a gente torce e segue acompanhando aí esse setor. Conversamos então com a Ana Paula Loz, ela é diretora executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana, muito obrigada pela sua participação, um bom fim de ano para você e seja sempre bem-vinda aqui ao AgroMais. Obrigada, Raíssa, boas festas para todos vocês.